Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, a FAIP, apresenta o minicurso Microagulhamento Facial. Gostaria de ressaltar que nós seguimos todas as medidas profiláticas de segurança em relação aos cuidados do Covid. Temos aqui totens de álcool e gel distribuídos no salão. Peço que vocês permaneçam todo o evento de máscara, tá? A não ser quando alguém for fazer o procedimento da parte prática. A distância que vocês estão, que as carteiras estão posicionadas, estão dentro do que é orientado pelas autoridades de saúde. E o principal investimento que a instituição faz para controle e segurança das pessoas que aqui estão é o investimento na ozonização dos ambientes. Pesquisas comprovam que a utilização do ozônio diminui bastante o risco de contágio de doenças respiratórias, porque mata as bactérias e os vírus presentes no ar. E com isso, eu gostaria agora de convidar a professora Deise, professora doutora Deise Maria Alonso Chimizo, nossa diretora acadêmica e mantenedora da FAIP, para que faça a abertura oficial desse evento. Boa noite, eu sou a professora Deise, diretora desta faculdade, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês e fazer nesse momento, então, a abertura desse curso. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, dou por aberto o minicurso Microagulhamento Facial, desejando a todos sucesso e aprendizado neste evento. Em pé, ouviremos o hino nacional brasileiro e peço ao professor Paulo que apresente a bandeira ao centro do salão. Em pé, por favor. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra do
nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Pula para o teus templos estrelado. E diga o verde louro desta fábula. Paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te amor a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, antes de passar a palavra novamente à professora Deise, eu gostaria de apresentar as pessoas que compõem a mesa de trabalhos dessa noite. Aqui, aqui fez a abertura a professora Deise Maria Los Chimizo, nossa diretora acadêmica e presidente da mantenedora da FAIP. Ao seu lado direito, a professora mestre Juscelie, que é a palestrante dessa noite. Ao lado esquerdo da professora Deise está a senhora Tatiana Chimizo, nossa diretora financeira e também representante da mantenedora. Ao seu lado, professora Paula, que é professora do curso de Estética e dos demais cursos da área da saúde. E também nossa parceira nesse evento, que é a Camila. A Camila, que ela é representante da BioAid. Falei certo o nome? BioAid? Muito bem-vinda, Camila, e obrigado pela parceria. Eu queria também apresentar um breve currículo da professora Juscelie, que ela é farmacêutica, especialista em cosmetologia pelo Instituto Oswaldo Cruz, de Goiânia, mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília, e também lecionou, tem experiência no ensino superior como professora em diversas universidades da capital federal. Também gostaria de falar que será sorteado para os participantes do evento uma sessão de revitalização facial e um kit de pincéis de maquiagem da Macrilan, que a professora Paula vai mostrar para vocês. O brinde que será sorteado. Também, após o curso, vocês irão, junto com a professora Juscelie, conhecer a nossa clínica escola multidisciplinar de saúde, onde será um dos laboratórios do curso de estética, que na nossa conversa inicial, percebi que tem várias pessoas interessadas, e é ao lado da nossa cantina, que será servido um coffee break ao final desse curso, um delicioso coffee break, e também será entregue os certificados de participação a todos que estão aqui. Passo agora a palavra à professora Deise, diretora da FAIP, para fazer suas considerações iniciais. Bom, a minha palavra para vocês, primeiro, é cumprimentá-los por estarem aqui buscando um curso da área de saúde. O curso de Estética e Cosmetologia é um curso da área de saúde, da nossa instituição. E a nossa instituição valoriza muito os cursos da área de saúde. Aliás, todas as pessoas de bom senso nesse país acordaram para essa valorização diante do problema que vivenciamos desde março de 2020, que foi justamente a pandemia. A pandemia fez com que nós acordássemos para a saúde do país e sentíssemos a necessidade de enfatizar, valorizar, estimular, usar de todos os recursos para que a saúde desse país mude. Então, esse curso nosso de estética, ele vem auxiliar, ele vem de complemento a essa necessidade de valorização. O nosso curso de estética, ele é da área de saúde, por quê? Primeiro, a beleza, ela não é feita só
de um rosto tratado com cremes e com aparelhos e tecnologia. A beleza é fruto de uma saúde geral. Por isso que vocês vão estudar, se fizerem o curso de estética, ou qualquer outro curso da área de saúde, vocês vão estudar exatamente a saúde preventiva. Porque qualquer procedimento que for feito, por exemplo, esse microagulhamento e outros, eles são curativos. E a ênfase da nossa saúde, vimos agora com a pandemia, tem que ser na prevenção. Nós temos que estar focados na preventiva, para minimizar a curativa. E como é que nós podemos imprimir esse foco na estética, como uma estética preventiva da saúde? Podemos sim. A estética é fruto de uma boa saúde. Então, no curso, existe uma ênfase muito grande em suplementos em alimentação balanceada, em funcionamento dos órgãos, entendimento da fisiologia e da anatomia, tudo isso para valorizar a saúde preventiva. E, obviamente, aí vem a segunda parte, que é a curativa, que é a exemplo disso que vocês vão ver hoje aqui, que é uma técnica de reconstrução, melhoramento e solução de alguns problemas que a pele pode apresentar. E lembrando que ao cuidar da estética, na verdade nós estamos cuidando da autoestima. A autoestima, ela é baseada em muitos fatores, inclusive da alimentação. Sabe-se hoje que, por exemplo, a falta de ômega 3 gera uma baixa autoestima. Isso é estudado especialmente na Alemanha, que as mulheres grávidas lá são obrigadas por lei a tomar ômega 3. Então, essa relação vocês vão estudar. O que é necessário para ter uma autoestima alta em termos fisiológicos e alimentares. Mas existe ainda isso também vocês vão estudar, que existe ao lado disso o aspecto emocional, que também gera doença. Então, se nós não tivermos uma alta estima, uma autoaceitação, um amor por si mesmo, um respeito por si mesmo, isso gera doenças que podem aparecer no organismo em geral, mas também na pele, nos cabelos, nas unhas, nas rugas ou ausência delas, no brilho dos olhos. Então, essa relação da estética com o bem-estar emocional, isso também precisa ser estudado. Isso é objeto de estudo da área de estética. Como temos que ter uma boa autoestima, uma boa aceitação, como podemos trabalhar com isso, para realmente os nossos tratamentos, a nossa alimentação e tudo isso, fechar, integrar, alinhar, para que a pessoa seja saudável e, consequentemente, bonita, bela. Então, isso reveste-se atualmente de uma importância muito grande, que as pessoas tenham uma autoestima elevada. Porque tendo uma autoestima elevada, ela tem um campo sanguíneo adequado para combater eventuais invasões de micro-organismos. É o sistema imunológico. O sistema imunológico está muito relacionado ao sistema emocional. E nós sabemos aí que toda essa pandemia é causada por uma invasão de um micro-organismo dentro do corpo. Aqueles que têm um sistema imunológico bom são aqueles que vão superando e têm essa invasão como uma gripe. E, eventualmente, os que têm sistema imunológico baixo
E, consequentemente, algumas comorbidades são as pessoas mais frágeis e as pessoas que podem vir a ter problemas maiores. Então, a questão do sistema imunológico da pessoa está muito relacionado ao emocional. E o emocional está muito relacionado à aparência, à estética. Você tem que gostar, você tem que descobrir por que você é bonito. E saber que você é tão mais bonito quanto mais você se apresentar exatamente como você é, na sua peculiaridade. Aqueles que são morenos, aqueles que são loiros, e essa diversidade toda é que faz a beleza da humanidade. Essa aceitação de si mesmo, e gostar de si mesmo, respeitar a si mesmo, dá uma influência imediata no sistema imunológico. Então, para fazer um curso de estética, vocês têm que conhecer tudo isso. Vocês têm que conhecer o funcionamento do organismo, o papel da alimentação, o papel dos complementos alimentares numa eventual alimentação deficiente e os aspectos emocionais que regem o bem-estar físico e emocional da pessoa. Então, hoje vocês vão ter aqui uma amostra, sabendo que todos os cursos da área de saúde são muito importantes atualmente. O campo é muito grande, há muito o que fazer no Brasil. Nós temos que mudar a saúde do Brasil. Os fisioterapeutas atuando na fisioterapia, os esteticistas atuando na estética, os médicos atuando na medicina, os enfermeiros no campo da enfermaria. E tudo isso vai fazer com que a gente mude essa saúde brasileira que carece de mudanças. E vocês estão de parabéns por estarem escolhendo um campo da saúde para a atuação profissional de vocês. Eu espero que hoje o que vocês vão ter aqui seja um estímulo para que realmente vocês sigam, porque o Brasil precisa de esteticistas. O Brasil precisa de pessoas que se gostem, que se achem bonitas, e precisa de orientadores dessa beleza, que não fique apenas na curativa, na paliativa, mas que vá até a causa da beleza que todas as pessoas devem apresentar, graças a um corpo saudável, uma alimentação saudável e uma mente saudável. Parabéns a vocês e um bom aproveitamento no curso de hoje. Obrigada. Então, o nosso curso, gente, tem como tema microagulhamento básico, a teoria e uma prática demonstrativa, a qual nós iremos fazer uma filmagem aqui, né? E antes de eu realizar o procedimento do microagulhamento no nosso modelo, que vai ser um microagulhamento para a ativação a nível de folículo piloso, para que ocorra o crescimento dos pelos, no caso dele da barba, tá? Nós iremos realizar os procedimentos que antecedem o microagulhamento, que seria quem? Os processos de asepsia, de higienização, de esfoliação, de adstringência, para que eu prepare a pele, para que essa pele, então, receba o microagulhamento e, logo após, os ativos que cabem a essa situação. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém daqui sabe ou identifica, ou já ouviu falar do microagulhamento e sabe para que ele serve? Oi? Então, mas como? Colágeno, o que mais? Pessoal, se alguém quiser levantar a mão, eu levo o microfone até a pessoa. Colágeno, o que mais? Além do colágeno e do folículo piloso. Clareamento de manchas, estrias, nós podemos trabalhar com isso também, além de outras patologias inerentes à situação ou inerentes a situações que cabem, né, que recebem esse tipo de tratamento. Pode ir.
Então, gente, existem pessoas, como que a gente pode abordar isso? São microagulhas que de alguma maneira perfuram a pele? É uma caneta que perfura a pele até sangrar? Porque a internet e a mídia nos mostram situações totalmente diferentes do contexto científico e real do que de fato vem a ser o microagulhamento. Existem pessoas que publicam fotos com o rosto inteirinho escarnificado na internet. E, na verdade, não necessita dessa situação. Eu não necessito de uma caneta para perfurar minha pele, para sangrar até cansar. Como as atrizes estavam fazendo e colocando em seus posts, né? É o modismo que perfura. O que é que vem a ser esse microagulhamento? Então, gente, existem várias técnicas que perduram, né, o mercado, que seria o microagulhamento cutâneo, a indução percutânea de colágeno, o roller therapy, roller ou derma roller, terapia de indução de colágeno, e alguns desses termos são patenteados. Então, de repente, aqui no curso eu só vou citar o nome de microagulhamento, tá bom? Então, qual dessas técnicas, dessas nomenclaturas que vocês mais têm ouvido falar? Todas é a mesma coisa. Qual que vocês mais ouvem falar? Dessas nomenclaturas. Oi? Microagulhamento percutâneo, tá? Ou então só o microagulhamento. Eu vou fazer uma técnica que utiliza o derma roller. Eu vou utilizar uma técnica que se faz o uso do dermapen, tá? Então, com isso nós vamos tendo essas várias denominações, tá bom? Bom, então, gente, o que acontece? Nós temos como definição deste termo o quê? É uma técnica a qual nós utilizamos um equipamento ou um dispositivo, sendo que este equipamento ou dispositivo, ele possui em sua composição microagulhas ou nanoagulhas, dependendo do tipo de equipamento ou do tipo de agulha, né? Denomina-se, para que ocorra o quê? A produção ou a indução dessa produção de colágeno, ou a indução da promoção de fatores que mediam um processo de inflamação no nosso corpo. E após esse processo de inflamação, o que ocorre? O processo de remodelação. Então, eu provoco uma injúria nesse corpo, no rosto, nas estrias, onde elas forem localizadas, e ativo esse processo inflamatório com fatores do crescimento, que são aí que entra os cosméticos e os produtos, e com esse produto, com esse cosmético que induz essa formação, eu tenho a resposta de remodelação, tá? Então, pode mudar. Essas agulhas, gente, provocam microlesões no tecido. Quando eu falo microlesões no tecido, eu falo em microlesões a nível de epiderme. Ela fica nessa nossa primeira camada da pele, aonde eu posso atingir quem? A melanina, que daí eu consigo, com esse fator de crescimento, reduzir as manchas. Eu consigo a promoção, pouca, mas consigo, dependendo da perfuração, da indução do colágeno, que dependendo eu preciso utilizar uma perfuração ou uma agulha de uma profundidade um pouco maior, e essa profundidade da agulha nós vamos ver mais à frente, que vai depender da categoria ou da classe que está fazendo a aplicação, se ele é um técnico, se ele é um tecnólogo, ou se ele é um farmacêutico esteta, ou se ele é um médico. Então, a profundidade da agulha vai depender
da resposta a qual a gente quer em relação ao tratamento que a gente faz, tá? Então, aqui eu trouxe um breve histórico para vocês, que o microagulhamento, na realidade, ele teve o seu início, né, em 1995, por Aldrich, e ele descreveu esse termo por conta dele tentar utilizar, né, agulhas para remover cicatrizes de uma pele. Então, ele ficou perfurando esse local, e ele percebeu que, através dessas perfurações, logo depois de uns dias, esse tecido que havia cicatriz foi o quê? Remodelado, renovado, substituído por um tecido novo. Então, logo depois, essas técnicas foram se aprimorando cada vez mais, né? Em 97, Cameron Doucet, eles descreveram esse processo para tratar cicatrizes, mas eles tratavam com aquela agulha grotesca, que era da agulha de fazer a tatuagem, aquela caneta da tatuagem. E isso, então, como eu já falei para vocês, foi o quê? Foi se renovando, as técnicas foram se aprimorando, e com isso, o Desmond Fernandes, que em 2006, ele introduziu a indução percutânea de colágeno através do desenvolvimento e a patente do Derma Roller, né, que é o rolinho que a gente utiliza para essa permeação ou indução de colágeno. Então, foi a partir de 2006 que tudo começou. É que para nós aqui, a técnica é um tanto quanto nova, inovadora, mas ela já existe há um bom período de tempo. E ele começou a fazer esses testes na própria pele dele. Se vocês pesquisarem depois na internet, essa aqui é uma foto dele antes do microagulhamento, e depois ele fez a foto após 50 sessões que ele realizou nele próprio. E ele começou a perceber essas situações, ok? Olha, existem 2 tipos de equipamento, que seria o Derma Roller, que é o rolinho, o Roller System, tá? Com esse rolinho aqui, que foi o primeiro, o qual foi descoberto, e vai variar de Derma Roller para Derma Roller em função do tamanho da agulha que eles possuem. E nós temos a caneta. E essa caneta faz o quê? Ela possui em sua estrutura as microagulhas, porém, ela já é automatizada. O que vai diferenciar uma técnica da outra? Em uma técnica, eu utilizo o processo em cruz. Na outra técnica, eu preciso seguir quem? As fibras que estão dispostas no meu corpo, o sentido dessas fibras. Então, eu não posso fazer em cruz por conta do aparelho vibrar, né? E por conta dele ser automatizado. Então, eu já faço outro tipo de técnica. Aqui nós temos o rolo para microagulhamento, que é a base de acronitrila. E essas agulhas, né, o que vai variar são os tamanhos desses rollers, né? Nós temos uns rollers maiores, que utilizamos para o corpo e também para a face, pode ser utilizado. Existem uns menores, que é para a terapia capilar, para tratamento da alopécia, tanto masculina quanto feminina, onde o rolinho é bem fininho, porque aí a gente faz a divisão do couro cabeludo e consegue passar ele bem entre onde a gente faz essa divisão com o pente, tá? Aí então a gente consegue uma boa resposta em função dessa situação. Logo vem o Dermapen, que é composto por uma caneta elétrica. Ela é composta de 36 até 12 microagulhas. Tem também as nanoagulhas, né, que é composta por 46
nanoagulhas, que elas já são bem diminutas e só serve para o Dermapen. E todos, gente, todos esses equipamentos, esses dispositivos são únicos. A ponteira da minha caneta usou, descartou. O rolinho usou, descartou. Por quê? Porque tem contato com material biológico. Ah, mas e se eu guardar essa caneta ou essa ponteira para que eu a reutilize em uma outra sessão que eu for fazer? Eu posso fazer isso daí? De maneira alguma. Ah, mas eu vou fazer em mim mesma. Não pode. Posso esterilizar, levar à estufa? Não pode. Tá? Então, tenham bastante consciência dessa questão da biossegurança que o produto, os dispositivos, né, tem que trazer para o conforto dos nossos pacientes. Aqui nós temos, gente, as agulhas. Aqui eu trouxe uma ilustração onde ela nos diz respeito sobre a profundidade a qual a agulha pode atingir. Então, eu ajusto o equipamento de acordo com a profundidade que eu quero que essa agulha penetre e provoque a injúria ou a lesão na pele para que ocorra o processo inflamatório. Ok? Então, nós temos o comprimento da agulha que vai variar de 0,25 milímetros a 3 milímetros. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós podemos trabalhar até 0,5, 0,75. Depois fica mais específico para os pós-graduados, né, na área de estética, que pode trabalhar de 0,75 a 2 em profundidade, e de 2 a 3 ficam exclusivos para uso médico. Então, respeitando a ética de cada nicho, de cada profissional, espaço terá para todos nós, tá bom? Para podermos atuar, para podermos trabalhar. Pode ir. Então, todos os produtos deverão seguir o registro, né, da Anvisa. O que é principal, ser descartável, a gente perceber que ele veio em embalagem de produto estéril. Aqui, ó, nós temos a ponteira do Dermapen, tá? Tá em embalagem esterilizada. Eu vou pegar uma ali para vocês passarem, para vocês irem vendo, tá? E o que a gente tem que ter em mente? Ah, eu achei uma promoção tal. Não é porque está em promoção que o produto é ruim, mas nós temos que desconfiar de determinadas coisas, pois estamos trabalhando com pessoas, tá? Com o ser humano. Então, sempre ficar atento com a idoneidade do local ao qual nós estamos adquirindo esses produtos. Então, nós temos aqui, gente, as fases do processo inflamatório, só para vocês entenderem, né? Então, nós temos aqui a primeira fase desse processo, que ocorre o quê? A inflamação propriamente dita. Então, eu faço a microlesão, eu faço uso do roller ou da caneta, e isso vai gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele vai perdurar até 48 horas após a técnica aplicada. Por isso que tem que sugerir ao paciente que após a utilização da técnica, não fazer uso de anti-inflamatórios, porque senão a minha técnica não vai valer a pena. Ah, mas está doendo, está ardendo, está com rubor. Mas essas características, dor, calor, rubor e edema, é característica de quem? Do processo de inflamação, que é o que eu estou fazendo, é o que eu estou promovendo naquela pele para tratar aquela determinada disfunção estética. Então, nós vamos ter o quê? A liberação dos mediadores do processo inflamatório,
histamina, prostaglandinas, tudo serão liberado, tá? Isso também serão liberados os fatores de crescimento a nível de queratinócitos e fibroblastos, que são responsáveis pela manutenção e produção e síntese de quem? Colágeno e elastina, tecido de sustentação, além de fatores derivados de plaqueta e da proteína 3, ok? Aí nós temos o segundo processo inflamatório, tudo dentro desse contexto, pode? Nesse processo, a gente pode usar, como que fala? Para anestesiar a pele, anestésico? Antes, né, do processo, inclusive eu vou fazer a técnica aqui com ele, é utilizado uma certa quantidade de anestésico seguido da oclusão do local para que ocorra a permeação, né? Ele não penetra, ele só permeia pela pele, tá bom? Bem pertinente a sua... Tem pessoas que gostam que preferem, às vezes, ou por alergia ou reação, eles fazem fresquinho. Mas eu sugiro que seja feita sem dor, que seja feita com anestésico bom, anestésico manipulado. Isso, o mesmo anestésico utilizado para micropigmentação de sobrancelha, tá? Correto. Na segunda fase do processo inflamatório, nós temos a angiogênese, que é a formação dos novos vasos, e começo do quê? Do processo de reepitelização, da formação e da liberação do colágeno tipo 3, das glicosaminoglicanas, que é aquele líquidozinho maravilhoso que quando a gente faz o processo do microagulhamento, ele sai da pele. A gente percebe que começa a sair aquele líquidozinho que parece uma gelatina, parece uma geleia, tá? E com isso, o que acontece? Esse pico e essa fase 2 do processo inflamatório, ela pode perdurar até um período de 2 meses após a técnica aplicada. Por isso que é bom o quê? A manutenção com os fatores de crescimento. Então, o que ocorre após esse processo? Depósito de colágeno na camada da epiderme, ok? Professora José, uma pergunta. Pois não? Boa noite. Boa noite. No caso, assim, ela provoca uma inflamação, né? Oi? Pode tirar? No caso dele, ele provoca essa inflamação para ele fazer a síntese de colágeno, né? Isso. E no caso, assim, das contraindicações, pessoas que fazem uso de anticoagulante e tem um problema de inflamações, uma pele que ela inflama muito, ela tem essa contraindicação, pode ser feito? Não pode ser feito. Em slides mais para frente, eu trouxe para vocês, ele é contraindicado para pessoas, inclusive, foi uma boa pergunta para eu colocar para vocês o seguinte: todas essas informações, gente, devem estar presentes em quem? Na ficha de anamnésia do paciente. Tudo isso a gente deve amarrar, muito bem amarrado e deixar muito bem registrado de que foi passado esse tipo de informação para o paciente, porque pode ocorrer o quê? Dele querer fazer muito a técnica e ocultar determinadas informações, tá? Muito boa sugestão sua, tá? E a fase 3, gente, nós já temos, né, a reposição tanto do colágeno tipo 2, quanto do colágeno tipo 1, que é aquele colágeno um pouco mais duradouro. Ele vai ficar por média de 5 a 7 anos. Só que é aquela coisa, nós temos, mas então por que não fica de 5 a 7 anos? Porque nós temos vários meios externos que não permitem com que isso ocorra. Nós temos a poluição, nós temos a formação dos radicais livres, e bem aquilo que a professora Deise deixou bem explícito para nós temos que cuidar também da saúde
interna, tá? Com suplementos, com produtos nutricionais, que são os nutracêuticos, ok? Pode. Então, gente, a indicação deste procedimento é para rugas, cicatrizes de acne, os poros abertos, estrias, flacidez e alopécia. Pesquisas relatam que o microagulhamento hoje está sendo mais utilizado em clínicas masculinas por conta das alopécias, alopécia tanto em barba quanto a nível de folículo capilar, do que para as mulheres, ok? Pode ir. Aí, ó, ela é contraindicada para acne ativa se a paciente estiver com o rosto com muita acne, com processo inflamatório, purulento, não pode fazer o microagulhamento. Ah, mas ela é para tratamento de acne, ela é utilizada para tratamento da cicatriz da acne. Lesão ou infecção local, né? A psoríase não pode, doenças autoimunes, alteração de coagulação sanguínea, como a colega ressaltou, né? O uso de anticoagulante, se estiver fazendo uso de um AS, por exemplo, já não pode fazer essa técnica, esse procedimento. Câncer de pele, pacientes com quimioterapia, rosácea, diabetes descompensada, onde o processo de cicatrização é um processo mais lento. Só mais uma pergunta. Sim. E quem faz o uso do Roacutan, pode estar fazendo? Não pode estar fazendo por conta do Roacutan fazer o quê? Ele age de maneira que troca todas as camadas da pele. Então, ele vai estar com a pele muito fragilizada. Então, vai ser a conta de eu colocar a agulha, eu vou rasgar a pele deste paciente. Então, ela também não. A nível de pele, o Roacutan, ele resseca a nível de mucosa, tudo, né? Tudo fica diferente quando se faz o uso do Roacutan. Tem resultados maravilhosos e satisfatórios, mas, assim, é uma cascata de reação que a gente tem quando se faz o uso dele. Porém, gente, se não tomar os devidos cuidados, se a paciente ou a cliente não for bem orientada, bem conduzida, bem gerenciada dos cuidados que ela precisa tomar após o procedimento, pode dar caca. Tá? Então, eu sugiro para quem já esteja na área fazer o quê? Amarre todas essas informações na ficha de anamnese e faça com que a cliente assine que ela recebeu informações do tratamento, que ela recebeu os cuidados que era para ter sido tomado após o tratamento. Então, pode ocorrer risco de hiperpigmentação pós-inflamatória se ela fazer o processo e sair para o sol. Reativação de herpes em caso de doenças autoimunes, agravamento de acne, hipersensibilidade, infecções locais e reações alérgicas. Então, informar todas essas situações na ficha de anamnese. Eu trouxe aqui, gente, uma relação entre o comprimento das agulhas em relação à intensidade da injúria que provoca, em relação à lesão que ele provoca na pele. Então, a injúria leve são agulhas que abrangem de 0,25 a meio milímetro, a moderada entre 1 e 1,5, e a injúria profunda, que é de 2 a 2,5. Tá? Então, isso vai determinar a profundidade que vai entrar e o tipo de lesão que vai ocasionar. Aqui nós temos, né, um modelo bem explícito, né, e bastante utilizados em cursos e congressos. Aqui, nessa primeiro quadrante, nós temos o tipo de injúria causado por agulha com meio milímetro, o segundo com 1 milímetro, o terceiro
com 1,5, o segundo, o quarto por 2 milímetros e o último por 2,5 milímetros. Então, vocês viram que é bem... como que varia essa condição, tá? Pode ir. Aqui uma figura, né, bastante ilustrativa, que relaciona a profundidade da agulha com a camada córnea, a qual ela vai penetrar, a qual ela vai fazer ou causar a injúria. Então, é aquilo que eu falo, tem que saber bem a profundidade que se quer em relação à patologia que se vai cuidar. É aquela situação, eu vou cuidar de manchas. Para que eu vou colocar uma agulha para atingir a derme, se a minha mancha é a nível de epiderme? Então, saber gerenciar os processos estéticos para que tenhamos uma boa resposta, tá? Então, gente, aqui seria um quadro que ele relaciona o tipo de injúria com o tipo de tratamento que eu quero. Então, uma injúria leve. Uma injúria leve, eu vou fazer o quê? Entrega de princípio ativo para esse local, entrega de colágeno para que ocorra o estímulo desse mesmo no local. Para rugas finas, rugas que não estejam muito evidenciadas, e para que eu melhore o quê? Textura, brilho e condição de pele. Já a injúria moderada se relaciona à flacidez. Então, falou em flacidez, eu penso em quê? Em substituição e reposição de colágeno e elastina. Aí, então, nós vamos tratar rugas médias, a questão do rejuvenescimento cutâneo. Já a injúria profunda para cicatrizes deprimidas, né? Aquelas cicatrizes que ficam quando ocorreu um corte, uma lesão, que ficou a marca naquele local. Para estrias e cicatrizes onduladas. A biossegurança, nós temos que ter tanto quanto a segurança nós, né, que vamos fazer a aplicação, que vamos utilizar da técnica, e para quem vai receber esta técnica. Então, a asepsia do cliente, por isso que antes nós temos que fazer o que? A higienização do rosto desse paciente, tudo certinho, seguindo o protocolo, a utilização de equipamentos de proteção, uso de produtos descartáveis, entre outros. O protocolo de atendimento, gente, vai desde a anamnese adequada, aquele questionário que a gente faz para o paciente, né? A higienização, a antisepsia, o uso do anestésico local, que é para que a injúria seja aliviada, né? A dor desse paciente seja aliviada, a aplicação da técnica, a doação do ativo, orientações do procedimento e, óbvio, que o local de descarte do material a ser utilizado. Então, gente, quando fazemos o uso do roller, nós devemos, eu vou mostrá-lo aqui, né? Aqui é só para estar ilustrando. Nós utilizamos ele com uma pressão vertical, não é com muita força, é fazer o rolamento segurando mesmo ele, só fazendo ele rolar. Eu não vou aplicar uma força para rasgar essa pele. Não é, mas não sangrou, não é porque não sangrou que não perfurou. Tá? Eu quero que isso seja entendido para vocês. Não é, mas não sangrou, mas perfurou. A lesão está feita neste local. O que acontece? Os movimentos de vai e vem, então 10 na vertical, 10 na horizontal, 10 na diagonal, 10 na diagonal. Sempre com quadrantes começando da testa e depois ele vai para o rosto todo, que seria o nosso caso aqui que iremos explicar.
Pode ir. Aqui está, né, o desenho, a ilustração do desfecho, de como que fica. Primeiro se começa na vertical, aí faz de 10 a 15 vezes, sempre na mesma pressão, e eu não tiro o roller da pele. Eu faço isso aqui, ó, sem fazer isso aqui. Eu vim, voltei, tirei, é sempre sequenciado. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quando a gente vai passar, o que conta é o vai e vem, ou o vai é uma, o volta é outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre assim. Cada um é uma, tá? Pode ir. Então, gente, sempre começa na região da testa, que é dividida em quadrados, né? Começando aqui pela região central, depois as laterais, as menores aqui, desce para essa região, aqui também, e a região do lábio e a região do nariz, tá bom? Pode ir. Aí vai se iniciar com as passadas na vertical, sempre sem tirar o roller. Aí, para eu mudar de posição, eu terminei aqui, eu vou mudar de posição, eu retiro e começo aqui. Eu não posso fazer isso aqui e não tirar da pele fazendo isso aqui, como se eu estivesse pintando, tá? Porque senão vai fazendo, vai perfurando e vai rasgando de fato. E depois vem as diagonais, que é o que a gente conclui com o X, né? Pode ir. Gente, a gente finaliza o processo do microagulhamento com a agulha depois que esses 4 sentidos foram concluídos. Eu não posso, eu vou fazer primeiro essa região na vertical, depois a outra, depois eu volto fazendo todas na horizontal, não. Cada quadrante eu completo o ciclo como um todo. Terminou o ciclo aqui, aí que eu vou para a região. Sempre termina o ciclo que está na ilustração para vocês, tá? Aqui nós temos, né, bem claro que se passa aqui, ó, ele na vertical. Depois eu posso passar ele aqui, nas diagonais e para cá, tá? Aqui é o segmento que se deve ficar o rosto após ele inteirinho microagulhado. Seria esse desenho que a gente vê depois da microagulhação feita. Já quando se faz com a caneta, esse desenho é diferente, porque o modo ao qual as agulhas estão dispostas no rolo e na caneta são totalmente diferentes. Da caneta eu preciso seguir as fibras do meu rosto, ou do local ao qual você está fazendo a aplicação. Então agora nós vamos fazer a prática demonstrativa. Só um pouquinho que tem pergunta, Juscelie, só um minutinho. Após o procedimento, que fizer toda, né, fez a aplicação, colocou o ativo com a ação preenchedora, no caso poderia ser a vitamina C ou vitamina A, e depois eu posso estar utilizando uma alta frequência com a ação, que tem a ação bactericida, fungicida? Pode sim, pode fazer o uso da alta frequência. Tá bom. Tá? E orientar o quê? O que eu não posso. 48 horas não, 24 horas sem uso de maquiagem. E o filtro solar? Não pode também, tá? Fazer a lavagem do rosto somente com sabonete antisséptico, só palpando, bem de leve, depois de 24 horas que eu posso fazer o uso do filtro solar. E detalhe,
sem cor, tá? Porque se eu utilizar o filtro solar com a cor da base, eu posso vir a manchar a pele. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a essa situação, ok? Eu vou colocar a touca no paciente, tá? Está muito baixo? Quer que levanta um pouco? Quer um travesseiro? Não? Isso. Agora eu vou calçar as luvas, né? E aqui, gente, nós estamos preparados para vários outros cursos que terão ao longo desse semestre e será divulgado nas nossas redes sociais. Então, vocês fiquem atentas, tá bom? Atentos. Aqui. Ai, tem menino também. Por em mim também, ó. Fica à vontade. Gente, devido trabalharmos com material pérfuro cortante e com material biológico, eu tenho como hábito e segurança eu calçar 2 luvas, ok? Aqui, então, nós vamos fazer o processo de asepsia. Aqui nós temos água. Eu vou fazer a higienização do rosto do paciente com sabonete. Ô, Lucas, está muito difícil aquele microfone sem fio? Não está aqui? Deixa eu pegar. Não, eu posso segurar aqui. Aí eu auxilio. Não é. Essa não é. Eu tenho. Eu vou pôr pra cá, não vou jogar fora na frente dele. Pode estar. Essa aqui eu preenchi, tá? Vai pegar mais água? Vai pegar mais. Eu vou lá pegar então. Eu vou trocar esse álcool. Tá bom? Bom, gente, vamos aqui então iniciar o processo de higienização da pele do nosso paciente modelo. Então, nós vamos fazer o uso de um sabonete para retirar a oleosidade dessa pele e remover a sujidade.
que vem aquela pergunta, né? Ah, mas é só a região da barba, então eu posso só higienizar a barba? De jeito nenhum, a região é ampla, é no local todo que vai ser utilizado, tá? Eu não vou passar nele só na barba, mesmo que fosse, eu preciso higienizar a área toda, ok? Já fiz a higienização. Vou remover os resíduos. Agora, eu vou fazer uma leve esfoliação dessa pele. Para isso, eu vou fazer o uso do esfoliante da nossa BioAge, ok? Para fazer uma esfoliação bem acentuada mesmo no nosso paciente. Aqui, ó, sempre utilizando. Como são produtos, gente, produtos de uso profissional, eles são bastante concentrados, tá? Ok, obrigada. Os potinhos estão ok. Tinha caído o bichinho. Uma pergunta aqui, professora. Não tem problema usar nada que contém ácido antes do procedimento, né? Olha, o indicado para se fazer o microagulhamento é utilizar o sabonete à base de clorexidina, tá? Que é um potente antisséptico, mesmo porque vai ocorrer a promoção da lesão da pele, né? O ácido, ele torna a pele um pouco mais frágil. Existem profissionais que seguem o protocolo de fazer o uso do ácido. Eu particularmente não gosto de fazer o uso do sabonete ácido para o microagulhamento em si, por conta de deixar a pele mais frágil. E esse esfoliante que você está usando, ele não tem nenhum tipo de ácido, ele é só físico? Só físico, tá? Se alguém tiver pergunta, é só levantar a mão que eu vou até a pessoa. Mais uma perguntinha aqui, professora. Vocês estão prestando atenção no procedimento que eu vou sortear 2 pessoas para fazer esses procedimentos pré-microagulhamento, tá? No caso aí dele, que é para indução do folículo piloso, né? Isso. E quantas sessões ele tem que fazer?
para ter um resultado mais... Olha, com 3 sessões, ele já consegue visualmente ver o nascimento dos novos pelos. De uma sessão para outra já é visível, mas para dar aquela enchida boa... E de quanto em quanto tempo ele é ideal? Ó, o prazo de uma sessão para outra é de 21 dias. Tá bom. Existem protocolos que falam de 15, mas eu sigo o protocolo que é de 21 em 21 dias. Igual do Covid. A segunda dose, 21 dias. Também quero, gente. É visível o tanto que muda só de limpar. Só de limpar. Olha, nem começou a fazer, já está nascendo a barba, hein? É que ele já está em tratamento. Professora Juscelie, depois dessa etapa de limpeza, então, de preparo. Aí, após essa etapa de preparo, nós vamos fazer o uso do anestésico aqui na região, né? E já vamos para o microagulhamento. Então, um anestésico de uso tópico. Manipulado. Porque os anestésicos que nós encontramos em drogaria, ele não tem o efeito que necessita. Aí eu vou sugerir o seguinte, já que elas não vão querer... Pergunta. Eu acho que ela já respondeu. Qual a indicação do melhor anestésico, assim, no caso do manipulado? A lidocaína a 20%, com prilocaína. Lidocaína com prilocaína. Agora eu vou regularizar o pH da pele dele. Pronto. Agora ele precisa relaxar, porque daqui a alguns minutos... Esses anestésicos, gente, manipulados, o efeito dele é um tanto quanto rápido, por isso que a gente faz a preferência, tá? Por conta da concentração do ativo anestésico. Pergunta. Professora, depois da esfoliação, né, fez a esfoliação, não é necessário um tônico para acalmar a pele? Utilizar o tônico antes do anestésico. Isso, antes do anestésico, também do kit da BioAge, o fluido adstringente, tá? Entendi. Agora eu vou fazer o uso do anestésico no local.
lidocaína 20% e prilocaína 6%. Não pode passá-lo até ele desaparecer. Eu tenho que deixá-lo sobre a pele, tá? Quanto tempo, professora, até ter o resultado do anestésico? Olha, eu vou deixar aqui de 5 a 7 minutinhos, ok? Enquanto prepara o aparelho, é suficiente. Deixa eu pegar aqui o negócio. Vai mais. Você vai. Pergunta. Após a aplicação do anestésico, você não coloca o plástico? Isso, às Pra vezes não. induzir? Isso pode promover a oclusão do local, tá? Sim. Quando você quer dar uma reduzida, mas esse anestésico ele está com uma concentração tanto quanto Alta. mais alta, que é com prescrição médica que ele foi adquirido, então ele é um pouco diferenciado. Entendi. Tá bom? E assim, o momento que você estava fazendo a aplicação, eu percebi que além de você passar nessa região, você passou nessa parte aqui também. É necessário? Como eu havia dito no início, se trata a região como um todo. Então eu vou utilizar o mesmo procedimento do microagulhamento no rosto e vou mudar os fatores de crescimento. Eu vou utilizar aqui a nível de folículo piloso para aproveitar o procedimento e aqui a nível de colágeno, que é uma base de ácido hialurônico. Entendi. Regulo a profundidade da agulha, para mais ou para menos. O dispositivo varia na profundidade de 0,5 até 2,5 milímetros. Eu vou fazer o uso aqui, eu vou iniciar com 0,5 milímetro, e se eu julgar necessário, ao longo do procedimento, eu vou aumentando gradativamente, óbvio que sem falar para o paciente, tá? Que eu estou aumentando a perfuração da agulha, porque só de falar que está aumentando ele já sente dor. Então, não é indicado isso daí, tá?
esse aparelho, ele é o dermógrafo? Ou ele é parecido? O processo de perfuração é a mesma coisa, é que no dermógrafo faz o uso, em vez de colocar ativo, faz o uso da tinta. Já deu, né? Já deu. Ah, 7 minutos, sim. Faça a retirada do anestésico. Então eu vou fazendo a retirada aqui, ó. Ao seco, tá? Então, eu divido a face em 2 hemisférios, tá? Eu vou primeiro fazer essa parte aqui, ó. Lembra que eu falei que pelo dispositivo é em função das fibras, tá? Vou utilizar um pouquinho de água que eu já vou entrar colocando o princípio ativo, tá, gente? Pessoal, enquanto a professora está fazendo, eu estou vendo algumas pessoas filmando. Depois o vídeo completo desse curso, ele vai estar disponível no canal do YouTube da FAIP, tá bom? Então o vídeo completo vai estar disponível para vocês lá. Não podia ir sorteando meio leite? Fazendo sorteio dos kits? Não sei. Faz lá? Gente, como vamos trabalhar com 2 fatores de crescimento, então nós temos que ter muita atenção. Então, aqui eu vou utilizar, nessas regiões aqui, eu vou utilizar o fator de crescimento à base de ácido hialurônico, que é para estímulo de colágeno e preenchimento de pequenas linhas e cicatrizes. E nessa parte específica da barba que eu vou utilizar o fator de crescimento de folículo piloso. Ok? Pergunta. Ô professora, esse procedimento, ele tem alguma ligação com o MMP ou não? São coisas praticamente diferentes? O MMD é o MD Codes, né? Que você está falando? Aquela microinfusão, né, de medicamento na face. Isso. Nós utilizamos os fatores de crescimento para a indução da promoção do fator do crescimento que já existe nela. Entendi.
Então, praticamente assim, o procedimento em si, MMP, é praticamente a mesma coisa que um microagulhamento, é isso? Eu não entendi o final. Isso, eu vou doar, vou ceder, né, ativos para a pele. Ah, entendi. Tá? Então, vamos lá. Ó, sempre neste sentido, no sentido das fibras. Aqui, ó, o palhaço chora, então sempre da região externa para dentro. Somente nessa região ocular, tá? Agora eu faço no sentido descendo, eu não posso fazer vai e volta com a caneta, tá bom? Outro fator é na barba. Agora eu vou colocar o fator piloso nessa região da barba. Novinho. Esse fator aqui é a base de minoxidil com cuprapeptídeo. Lembrando que é uma solução não alcoólica de minoxidil, senão ele não aguenta, viu, gente? Tirando o anestésico do outro lado. Pergunta. A pessoa vai marcar comigo de fazer esse procedimento. Eu tenho que falar alguma coisa, tipo, 15 dias você não pode tomar sol, ou vem com a barba depilada um dia antes? Tem algum protocolo? Todos são protocolos que nós devemos seguir, né? Então, todas essas informações você cede ao paciente, você orienta o paciente, faz ele assinar um termo de que recebeu as devidas informações.
Mas aí, no caso da barba, ele tem que depilar um dia antes ou ele pode ir com a barba Não, mesmo? é que eu vi antes para eu ver aonde que tem a falha. Aí ele vem com a barba raspada, mas pode fazer com o pelo para você fazer só na região que não tem o pelo. Fala para ela sortear. Pessoal, e logo que acabar o procedimento, a Camila da BioAid vai bater um papo rápido com vocês, vai entregar um presente da BioAid para vocês, tá bom? E falar sobre os produtos. Professora, você quer que ela vá conversando com eles enquanto, ou vocês preferem terminar o procedimento depois? Atenção para Camila. Terminar o procedimento? Tá bom. Eu sou o próximo. Agora colocou os 2 ativos já, um em cada região da face, terminando então o Pergunta. Professora, você comentou que o roller, né? Ele é de 10 a 15 vezes passa no rosto, que eu tô percebendo a caneta você não passa tanto. São quantas? A caneta você pode passar de 10 a 15 vezes, sempre no mesmo sentido. Você nunca vai e volta também, ó. No sentido da fibra, ó. Ó. Ah, sem vai e volta, né? Volta. Eu não posso fazer isso aqui. Nós tiramos a foto antes dele, daqui uns 15 dias vocês vão observar lá no... Eu vou postar com a permissão dele, pra gente ver como que ficou, tá? Pergunta. Por exemplo, o home care, a gente pode indicar alguma coisa para ele usar depois. Ele pode continuar usando esse mesmo fator de crescimento que a gente usou, por exemplo, esse Sim. sérum que você usou Ele deve utilizar, continuar o uso do minoxidil e do fator de crescimento aqui do ácido hialurônico. Daí ele tem que usar depois dessas 24 horas ou dentro dessas 24 horas ele já pode fazer o uso? Já pode fazer o uso. E aí ele só precisa aplicar isso, lavar normal, do jeito que você explicou, e depois ele aplica... Isso, evitar água quente, água morna, fazer o uso da água gelada, tá?
Aí nós terminamos aqui o processo, tá? Eu vou deixar o fator de crescimento no rosto do cliente, porque ele não vai sair, daqui ele vai para casa, é à noite. Mas se for de dia e estiver no consultório, na clínica, eu retiro o produto e passo um sérum com vitamina C para esse cliente poder ir para casa, tá? Então a técnica do Dermapen é esta. Eu agradeço a atenção de todas vocês, agradeço o incentivo, né, que vocês nos dão fazendo e levantando essas perguntas. E eu conto com vocês, espero vocês ali. Vamos ao sorteio, tá? Boa noite, meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta e especialista em dermatofuncional e saúde da mulher. Eu atendo, fora a parte que eu faço de representação da BioAge. A BioAge está em parceria com a faculdade, né? Nós estamos disponibilizando todos os produtos, tanto os corporais quanto faciais, para uso nos cursos. Vocês, profissionais, depois, estando mesmo em curso, tem desconto na BioAge. Então, vocês têm o valor de profissional e a gente também tem a parte de home care, que vocês podem indicar para as suas pacientes. E aí, nesse valor de diferença, vocês ficam com crédito para pegar em produto na loja, tá? A gente tem toda a parte de descartável, maca, aparelho, locações de aparelho, criolipólise, laser. Então, a gente tem toda a parte de corporal, facial, home care, produtos descartáveis. Também tem a parte de cursos e treinamentos, né? Lá na BioAge. E a gente veio para agregar. Eu vou passar umas sacolinhas para vocês, que tem uns folders, tem o meu contato. Então, é isso. Essa parte de microagulhamento a gente tem a caneta, tem o Derma Roller, tem todos os produtos, né? A professora sabe, usa. E a gente tem tudo, gente. Protetor solar, sabonete, tônico. É uma área muito grande, abrangente que a gente trabalha. E agora também a gente está trabalhando com a parte de linha capilar. Tá bom? É isso. Obrigada. Esse da FAIP nós teremos uma outra edição. Nós tivemos uma grande procura por esse curso. Vocês já estão concorrendo juntamente com as pessoas que virão nessa segunda edição, tá ok? Nós divulgaremos nas redes sociais o ganhador. Mas faremos agora o sorteio através... Aqui estão os certificados de todos vocês que estão aqui presentes. Então eu vou pedir para Camila. Camila, você que é a nossa parceira, você vai retirar um dos certificados para saber quem vai ser o primeiro ganhador. Letícia, vem aqui na frente. O Paulo Jacobino é o auditor desse sorteio, certo? Mostrando a lisura de quem vai ser o sorteado. Então, a primeira, os meninos aí já sabem que não vão ganhar o primeiro. Então, vão dar uma rosa. Eu convido aqui na frente para receber um brinde da BioAge, da Camila, representante, a Milena Souza. Oh, Milena. Letícia, estou colocando aqui, ó. Vem, Camila. Que sorte, hein? Olha lá, vão tirar foto. Rosinha. E agora, o próximo contemplado, a próxima contemplada, também é mulher. Vai ganhar agora da cor do Palmeiras, campeã mundial. Eu sou santista, mas tem que... Você é palmeirense? Então, beleza. Então não pode ser uma corintiana. Edinalva Teixeira de Souza.
Aí, parabéns, Edinalva. E a última, você é palmeirense? Você é palmeirense? É nada. Você está falando que você ganhou. E a última sorteada, eu posso dar uma dica. Vamos considerar uma só. Ela está aqui presente. Está sentada. Começa com D. Termina com Aniele. O sobrenome é de Oliveira. Daniele da Silva de Oliveira. Mas todos vocês aqui já estão contemplados, eu não sei nem se pode, com vestibular gratuito aqui na FAIP. Tá certo, Letícia? Você que é... E quem tem Enem não precisa nem fazer. Pessoal, agora eu vou convidar vocês para acompanharem a professora Jaxele. Vai junto ou só? Ela vai guardar aí, né? O professor Jonas e a professora Paula, eles vão se dirigir aqui esse corredor aqui lateral. Vocês acompanharão eles para conhecer a nossa clínica multidisciplinar. E aí, na sequência, serviremos o coffee break e a retirada dos certificados de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, tá bom? Espero vê-los dia 15. A professora quer dar tchau, peraí. Meninas e meninos, eu agradeço muito a presença de vocês, por ter dedicado o tempo de vocês em estarem participando deste evento aqui na FAIP, e conto com vocês em outros cursos que serão disponibilizados para toda a comunidade de Marília. Ok? Muito obrigada.